Como é que você pode me dizer se você gosta ou não de shawarma? Se você nunca comeu shawarma. Como é que você pode dizer que gosta ou não do schnitzel, se você nunca comeu schnitzel? Não sabe como é. Você tem que primeiro experimentar, ver o gosto para dizer, não conheço, não gostei. Conheço, é uma delícia, eu quero comer de novo. Da mesma forma, as relações pessoais. Então eu não preciso necessariamente gostar de alguém para amá-la, porque para gostar eu tenho que conhecer, e eu não preciso conhecer para amar. Veja, eu produzi uma ação de amor e quem ajudou nas redes sociais, aliás, eu já agradeço a você que ajudou a Adria aqui através do meu canal, muito obrigado em nome de Jesus, continue ajudando a Adria, tá bom? Continue ajudando, e eu agradeço porque você fez um ato de amor por pessoas que você nem conhece, ou seja, você amou, mas não necessariamente gostou delas, porque você não sabe se gosta ou não gosta. Deus pediu para eu amar meus inimigos, não para gostar deles. Então eu não preciso me apaixonar pelo meu inimigo para cumprir o mandamento de Cristo. Então eu oro pelos haters, pelos que me sabotam na internet, pelos que vivem querendo pegar uma falhazinha ou outra aqui, ou suposta falha, às vezes nem é uma falha mesmo para poder macular a gente, mas eu não me permito apaixonar por essas pessoas. Por quê? Sabe, gente, e eu não vou falar nem da minha esposa, não, vou falar de relações mais distantes. Esses dias eu conheci uma senhorinha de idade, ela já deve ter uns 80 e poucos anos. E quando ela me viu, ela se emocionou, começou a chorar e me abraçou tremendo tanto. Ela falou assim, como eu queria te conhecer, como eu queria te conhecer. Gente, foi tão gostoso o abraço daquela senhorinha, que se eu agora esquecer o abraço daquela mulher por causa de algum irmão de igreja que me ofendeu, algum cristão que está me jogando pedra, eu tô louco. Eu não vou permitir que o prazer daquele abraço tão maternal que eu recebi seja ofuscado pelo ódio, muitas vezes de alguém que só tem inveja do que o outro está conseguindo. Percebeu? Da mesma maneira aquela mulher. Ela poderia, com um pouco de esforço humano, falar, peraí, não vou mais ficar no grupo desse homem não. Se ele me deu um silêncio como resposta e os próprios discípulos dele estão me rejeitando, aqui não é o meu lugar. Tem gente que faz isso com relação à igreja. Mas olha que interessante a resposta dela. Ela veio clamando, ela não parou de clamar. Jesus respondeu, não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou. Percebeu a resposta que ela deu? Ela adorou a Jesus. Vamos repetir os obstáculos que ela enfrentou? O primeiro obstáculo, o fato de ter uma filha endemoniada. O próprio problema dela já era um obstáculo. Segundo, ser mulher numa sociedade patriarcal. Terceiro, ser mulher estrangeira e cananeia numa sociedade hostil aos estrangeiros como o judaísmo. Quarto, o silêncio de Jesus. Quinto, a rejeição dos discípulos de Jesus. Que estranho, né? Que ironia. Os próprios servos e discípulos de Jesus podem ser barreiras entre as pessoas de fora e Jesus. Já pensou nisso? Número 6, a resposta de Jesus. Não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. E ela mesmo assim o adorou. Por que Jesus respondeu de maneira tão dura? Tão dura. Olha que interessante. Ela veio e o adorou dizendo, Senhor, ajude-me. Jesus respondeu, não é correto pegar o pão dos filhos e jogá-lo aos cachorrinhos. Não é correto tirar o pão dos filhos e jogá-lo aos cachorrinhos. Gente, se o silêncio de Jesus já havia doído, se a rejeição dos apóstolos já havia doído ainda mais, a resposta de Jesus foi pior do que o silêncio. Ele a comparou a cachorro. Mas calma. Não fiquem chateados com Jesus ou assustados. Sabe por que Jesus fez aquela atitude? Não por causa dela, por causa dos apóstolos. Jesus queria dar uma lição para eles de aceitação e verdadeira integração social. Por isso Jesus os tirou da sua zona de conforto. Jesus foi com eles para um lugar pagão, um lugar onde, por conta própria, eles jamais pisariam. Eu fico imaginando as caras e bocas que Mateus, João, Felipe, Bartolomeu, Tiago, o próprio Pedro, eu fico imaginando as caras e bocas
que André, que esses apóstolos foram fazendo ao longo do caminho, sabe? Pessoas que estão com ar de nojo. Por que o Senhor nos trouxe para cá? Eles viram tantas estátuas de Baal, que eu falei que Baal era muito adorado ali na região Ciro-Fenícia. Tanto é que tem a cidade de Baalbek até hoje lá no Líbano, por causa do Baal. Então, eles ficavam assim, enojados com aquilo. E para piorar, uma mulher pagã, adoradora de ídolos, vem gritando, importunando. Jesus queria curar um pouco a xenofobia espiritual daqueles apóstolos, ensinando-lhes uma mensagem que eu também preciso aprender hoje e você. Eu tenho que ter a convicção doutrinária da igreja à qual eu pertenço. Senão, por que eu sou adventista e não testemunho de Jeová? Eu não posso ser da igreja A porque eu gosto do louvor pastoral que tem, do louvor do coral que tem ali, por causa da mensagem pastoral. Se você está na igreja que está porque a galera é sua amiga, você está na igreja errada. Se você está na igreja que você está porque você nasceu, cresceu nessa igreja, também não é o motivo certo. Se você está nessa igreja porque os sermões do pastor são maravilhosos, também esse não é o motivo certo. Você tem que estar na igreja que você frequenta por uma questão de afirmação doutrinária. Eu sou presbiteriano porque eu acredito na predestinação e na eleição divina conforme disse Calvino, assim, 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 assim. Eu estou na igreja batista porque eu acredito no batismo por imersão dessa maneira. Eu estou na Assembleia de Deus porque eu acredito no batismo com o Espírito Santo, assim, assim, assim. Eu estou na igreja adventista porque eu acredito na guarda do sábado, assim, assim, assim. Você tem que ter essa convicção. Você não pode estar na sua igreja por outro motivo senão uma confissão de fé, uma convicção religiosa, uma identidade teológica. Agora, dentro da sua identidade, você tem que deixar Deus agir nos outros ramos confessionais que chegaram a conclusões diferentes da sua. Não é relativizar a verdade. Não é isso que eu estou falando. Senão, eu diria que você pode ficar na igreja por qualquer motivo. Note que eu acentuei. Você tem que estar na sua igreja por uma convicção doutrinária. Então, não estou relativizando a verdade. Estou apenas deixando Deus ser Deus. Porque, embora a verdade doutrinária estivesse no judaísmo, foram os judeus que nos deram Cristo, era o sacrifício dos judeus que apontava para a vinda do Messias. Apesar de tudo isso, ele falou, a salvação vem dos judeus, ele falou para a mulher samaritana, a salvação vem dos judeus. Mas mesmo em que pese o fato da salvação vir dos judeus, Jesus conseguiu reconhecer fé genuína no meio dos samaritanos, no meio dos romanos. Lembra o centurião que pediu para que ele curasse o servo lá em Cafarnaum? Jesus conseguiu reconhecer fé genuína no meio dos gadarenos. Lembra o jovem endemoniado de Gadara? E aqui Jesus conseguiu reconhecer fé genuína numa mulher cananeia. Então você tem que ter a singeleza, eu diria, de Jesus, de não negociar a verdade. A salvação vem dos judeus, ele falou para a mulher samaritana. Vai e não peques mais, ele falou para a mulher adúltera. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ele declarou para os discípulos. Mas mesmo em conjunto com isso, sem nenhuma contradição, ele reconhecia, tenho ovelhas que não são desse aprisco. A mim convém conduzi-las, e haverá um dia em que será um só rebanho e um só pastor. Mas enquanto esse dia não vem, haverá um só pastor, mas os rebanhos ainda poderão ser muitos. Tá bem? Hoje eu sei que nós vivemos numa confusão religiosa, cada um dizendo uma coisa, que eu até entendo no Apocalipse como sendo a grande Babilônia, mas a promessa de Apocalipse capítulo 17 será que um dia Deus falará, caiu a grande Babilônia, sai dela, povo meu. Enquanto esse dia não chegar, Deus tem pessoas sinceras e fiéis em todas as religiões do mundo, e até fora delas também.